Conosco para o debate de hoje do programa Comissão em Debate, os nossos convidados. Vereador Rafael Bueno, presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Políticas da Juventude. Vereador, prazer em receber o nosso programa. Obrigado, Luiz, aos nossos caxienses que estão assistindo o programa, debatendo esse assunto tão importante atualmente na nossa sociedade. Também conosco hoje, Gláucia Gomes, presidente do Conselho Municipal de Educação. Gláucia, prazer em receber o nosso programa. Prazer é meu, é sempre muito importante estar discutindo questões que envolvem a educação do nosso município, da nossa cidade, das nossas escolas. Obrigada. Também conosco, Márcio Henrique Dornelles, capitão da Brigada Militar, comandante da 2ª Companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar. Capitão, prazer em recebê-lo. Prazer é meu, eu que agradeço aí o apoio, Luiz, e vim aqui poder mostrar o trabalho da Brigada Militar. Muito bem. E para finalizar conosco aqui também, José Barden, diretor-geral da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social. Conhecido Coronel Barden. Tudo bem, Coronel? Tudo bem, Luiz Cláudio. Cumprimento você, os telespectadores e também os demais debatedores da mesa. Muito bem. A gente começa o nosso programa, já que falamos sobre este projeto piloto de atenção especial à violência escolar da Promotoria de Justiça de Caxias do Sul. A gente começa o programa ouvindo uma entrevista que eu fiz com a promotora Simone Martini, explicando sobre este projeto piloto. Vamos acompanhar. E claro que a primeira demanda é a violência escolar e o seu entorno, é óbvio, isso é o assunto que realmente interfere na vida escolar. Como eu não tenho atribuição para o ato infracional, conversando com os colegas que possuem essa atribuição, juntos com a SMED e a 4ª CRE, nós pensamos então em fazer um projeto piloto para encampar dentro da nossa atuação, como previsto no ECA, as práticas restaurativas, tentando nessas infrações de menor potencial ofensivo, e elas servem só para isso, menor potencial ofensivo, porque nos que tem o que se chama de maior potencial ofensivo, efetivamente a gente precisa atuar com toda a forma clássica que o ECA prevê. Mas nessas de menor potencial ofensivo, que ocorrem no dia a dia da escola, uma abordagem diferenciada. Não aquela clássica da ocorrência policial, apresentação para o promotor e um oferecimento de uma remissão, seja prestação de serviços comunitários, liberdade assistida, uma mera advertência, ou, se for o caso, levar o caso ao juiz, esse fato ao juiz. Nós pensamos, então, nessas situações que, via de regra, é lesão corporal, é vias de fato, são ameaças, desacato a professor, que se tentasse uma abordagem anterior de justiça restaurativa. Então, a Central da Infância e Juventude, que atua lá na Universidade de Práticas Restaurativas, uma vez por semana nós fizemos essas audiências aqui no Ministério Público e antes da apresentação ao promotor do adolescente infrator, esses adolescentes e a vítima e seus familiares são convidados a participar de um círculo restaurativo. Muitas vezes, ali a situação se pacifica, as partes se conversam, veem as responsabilidades de cada qual de seus atos, é feito um acordo, tudo no consenso, obviamente, e então esse acordo, dependendo do fato, o promotor pode ter como solucionado e arquiva. Às vezes ele entende que, apesar do acordo, o adolescente merece uma reprimenda e oferece uma remissão. Se aceita, também é extinto, então, após a homologação judicial. Está então as palavras da doutora Simone Martini, promotora da Justiça Regional de Educação, explicando sobre esse projeto piloto de atenção especial à violência escolar. Vereador Rafael Bueno, começamos o programa falando sobre os números desses primeiros 3 meses de trabalho do projeto piloto de atenção especial à violência escolar, e eu vou repetir esses números desses primeiros 3 meses. 11% por desacato, outros 11% por danos ao patrimônio e 78% por lesão corporal. O que o senhor pode falar sobre esses números e também da frente aqui da Câmara Municipal que trabalha em defesa da criança e do adolescente? Bom, Luiz, e a quem está nos assistindo. Na verdade, hoje a juventude, a criança, o adolescente, enfim, tem uma série de deveres, mas também de direitos. Nós tivemos recentemente o Estatuto da Juventude aprovado no Congresso,
né, e que garante uma série de benefícios aos nossos jovens. Mas a gente vê também, né, que 70% dos jovens, né, que morrem são jovens da periferia e negros, e é um dado preocupante isso, pela falta de políticas públicas, né, que o poder público não leva até principalmente as periferias, não só de Caxias do Sul, mas do Brasil afora. Mas esses dados, 11% de desacato, tantos por cento de danos ao patrimônio e também da violência escolar, Gláucia, reflete lá na base, que é a família, que é a vida familiar, aonde os pais deixam de trocar o olhar do seu filho quando ele chega na escola à noite, né, ou no final do dia. Tem aquela conversa, e aí, filho, como é que foi o dia hoje na escola? O que tu aprendeu? Né? E a mãe fica assistindo a novela na cozinha, o pai vai para o quarto assistir o jornal, né? E a criança fica no computador, né? Ou num videogame isolado. No meu tempo, há poucos anos atrás, né, nós convivia com os nossos amigos na rua, jogava bola, brincava. Hoje a criança não brinca mais numa comunidade. Hoje brinca com uma tecnologia, ela e um computador. Então, quando uma família, né, não se comunica, não se tem mais esse diálogo dentro da sua residência, acaba, lá no futuro muito próximo, acontecendo já algumas ocorrências, né? E a principal delas é a violência escolar. Né? E esse fato já é um dado preocupante, porque não é só a violência, também é a questão de doenças, né? Porque acaba também acarretando doenças psicológicas, traumas de dentro de casa, que falta o amor, o carinho dos pais, e isso reflete na vida escolar, com certeza. Pergunto à nossa presidente aqui do Conselho Municipal, Gláucia Gomes. Gláucia, como é que você vê essa situação em Caxias do Sul? Bom, eu acho que é muito significativo esses dados que a promotora apresentou, porque nós temos vários tipos de violência. A gente tem a violência que é pessoal, que é o que a gente vê o maior número. Então, se a gente for somar entre o desacato e a questão das brigas ali, a gente chega a 89%. E a questão do vandalismo e da propriedade, que antigamente era o foco maior, né? Então, a gente via assim, quando era contra a propriedade, era furto, era roubo. E quando era, na verdade, para o patrimônio, era a pichação, o vandalismo nesse sentido. E o grande número agora é justamente isso que o vereador Rafael está colocando, é a falta de diálogo e de integração entre as pessoas. Então, o que a gente pode considerar é que hoje nós temos um conjunto de situações que levam a ambientes favoráveis para que a violência apareça, tanto na escola, quanto na família, quanto na sociedade. E esses ambientes favoráveis, eles se dão justamente por esse estresse que a família convive, que a sociedade vive, que não tem mais espaço para o diálogo, e quando se tenta fazer esse diálogo, essa conversa, são com linguagens muito diferentes, né? Os jovens estão com um tipo de fala e os adultos estão com outro. E não há uma tentativa, me parece que falta um pouco dessa criatividade, especialmente dos professores. Eu sou professora, portanto faço a minha culpa também, de tentar, com criatividade, entrar na linguagem do jovem. É nós que somos o adulto da história, como a doutora Simone fala muitas vezes, que eu já tive a oportunidade de ouvi-la falar, que precisamos fazer essa integração e estabelecer esse diálogo. Porque senão nós não vamos conseguir resgatar aquilo que deve ser resolvido dentro da escola, dentro do ambiente escolar. Nós não podemos ultrapassar e passar este problema para fora da instância escolar. Temos ambientes externos que dificultam a nossa vida dentro da escola, temos, mas a nossa responsabilidade, nosso empoderamento enquanto instituição escolar merece que a gente trate essa questão dentro da escola. Essa questão que está aqui, eu pergunto aos dois convidados, ao capitão e ao coronel Barden, capitão Dornelles, essa questão de ultrapassar os limites da escola bate diretamente nas forças de segurança do município, capitão Dornelles e coronel Barden? No que tange a questão da segurança, né, nós tivemos em 2014, este ano, elas se mantiveram no número de ocorrências atendidas pela brigada, envolvendo o ambiente escolar. Nós se manteve, né, com exceção de abril, que teve uma alta bastante significante, mas acabou se mantendo durante o ano, em que pese que nos últimos meses aí
tenha dado algumas ocorrências relevantes que tiveram repercussões, né? Mas a questão da segurança ela se manteve num nível aceitável de janeiro, né? Janeiro não teve aula, né? De março até o mês passado que nós temos esse levantamento, ela se manteve harmônico, né? Não teve exceção de abril, que teve um aumento razoável, depois se mantiveram nos mesmos números. Qual é a preocupação da Brigada Militar com esse aspecto da violência no que tange aquilo que a Brigada tem que atender? Nós temos hoje desenvolvendo ali no batalhão, nós temos 2 programas que a gente desenvolve e temos uma atenção especial, que é o PROERD, que é um programa educacional de resistência às drogas, que a patrulha escolar faz esse trabalho. Nós atingimos e vamos formar amanhã, inclusive, 700 alunos, né, das escolas estaduais e municipais, vamos fazer a formatura, que é um programa que ele nasceu nos Estados Unidos e foi desenvolvido, está sendo desenvolvido em todo o Brasil, inclusive pelas polícias militares, né? Explica para os alunos quais os procedimentos que eles devem adotar perante uma ocorrência envolvendo droga, quando for oferecido drogas, enfim, tudo isso aí é debatido nas aulas. Então, amanhã nós estamos formando em torno de 700 alunos, né? E temos a patrulha escolar, que é aquelas ocorrências mais especiais, né? Elas são despachadas para fazer o atendimento mais qualificado, né? Perfeito. Coronel Bardem, esse limite que ultrapassa a questão da disciplina dentro da escola e chega até a guarda municipal, como é que o senhor vê isso? Bem, a violência. No caso, a violência escolar, ela é encarada pela administração municipal através de uma política específica, não é? Que nós temos as CIPAVs, as Comissões de Prevenção a Acidente e à Violência Escolar, o programa Família na Escola, que é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, a Guarda Escolar, que é um segmento da Guarda Municipal que faz esse tipo de patrulhamento específico nas escolas, e também o Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, que foi criado em abril desse ano e que, como o próprio nome diz, ele busca a pacificação em toda a sociedade e, obviamente, também nas escolas. E a questão da violência nas escolas, ela é tida, obviamente, como um reflexo da vida social moderna que nós temos, com violência urbana, com a desagregação familiar, com a questão das drogas, enfim, com toda essa problemática que termina repercutindo também no ambiente escolar, e é por isso que essa política visa enfrentar essa problemática de uma maneira mais global e de uma forma preventiva. Tá certo. Glaucia, a gente ouviu bastante a palavra família, desagregação familiar, acabou de falar o Coronel Bardem. Esse na verdade, é o cerne da questão, a família. A gente já tem utilizado um termo novo, a gente chama famílias reconfiguradas, porque aquele modelo de família que a gente encontrava, né, nas propagandas de margarina, que nem a gente costuma dizer, ela não existe mais. Então, se põe um novo paradigma que nós temos que trabalhar. Não adianta mais nós, enquanto profissionais, ficarmos lamentando que a gente já não tem mais o pai, a mãe acompanhando a tarefa de casa, esperando que a criança chegue na escola já com os mínimos de boas maneiras constituídos, né, de dizer bom dia, obrigado, respeitar o material do colega, que isso antigamente vinha. Esse saudosismo, ele já não traz mais uma possibilidade de modificar a realidade. Por mais duro que seja para nós profissionais da educação, o que nós precisamos é nos dar conta de que isso não vai voltar e que nós precisamos, então, dentro da escola, estar estabelecendo novos programas, novas situações que possam, dentro da escola, ultrapassar com esta falta que a sociedade está tendo, ou que a família está se comprometendo. Vejo que dentro da Secretaria de Educação, por exemplo, tem esses círculos da paz,
né, que é feito pelo professor André, é um trabalho muito interessante, que é feito dentro da escola e com os próprios alunos. Então, no momento que a gente trabalha com aquilo que nós temos efetivamente, a nossa possibilidade de sucesso, eu acho que ela é muito maior. Se eu ficar sempre responsabilizando, porque a sociedade é culpada, porque eu não tenho emprego, porque o pai não está em casa, porque existe a droga, eu vou estar justificando a minha falta de ação dentro do processo escolar. Então, eu tenho esses alunos, eu tenho este problema, diante daquelas coisas que eu possuo, com o apoio desses programas do próprio governo, com o apoio da brigada quando for necessário. Procurando novas políticas públicas, como bem fala o vereador Rafael. Isso é que nós temos que inventar e reinventar, porque trazer esse saudosismo de uma sociedade organizada, nós não temos mais. É a reconfiguração das famílias. Como é que, vereador Rafael Bueno, como é que a gente pode reinventar essa situação que a Glaucia acabou de citar, através de políticas e pelo poder público? Bom, primeiro, Glaucia, eu concordo 100% com o que falaste, né? Mas a escola, né, ela é uma instituição onde ela prepara o cidadão para a sociedade. E quando ela prepara o cidadão para a sociedade, né, ali existem regras, existem limites para te saber como, né, viver numa sociedade. E hoje o aluno não quer mais nem de uniforme. E, né, se a professora exige uniforme, ele briga com a professora, bate na professora. Né, então não se respeita mais. Hoje os pais vão até a escola uma vez, acho, em toda a vida escolar só para matricular o filho e não participa mais da vida da escola. E daí o que acontece, Barden e Capitão? Né? Os pais, quando deixam de lado os seus filhos, eles encontram amigos. Daí depois o pai vai para a igreja, vai procurar milagre, mas quando é tarde demais, daí não adianta mais procurar milagre quando o pai está envolvido, quando o filho, né, a criança, o adolescente, já está envolvido com drogas, né, muitas vezes com a prostituição. Então já não adianta mais depois procurar milagre na rua, enquanto a família quer culpar. Nós temos que buscar culpado, sim. A infraestrutura da escola está precária, por não ter mais atrativos, está precária, mas parte da família, ou senão não tem mais filho, porque o que a gente acontece e acaba vendo? Se busca amigos, e o nosso município de Caxias do Sul está fazendo uma força-tarefa mensalmente, né, contra os bondes. E por que surgiram esses bondes? De alunos, né, de crianças que não tiveram uma participação ativa da família, né, com uma série de fatores, e aqui não vou determinar quais fatores, mas que buscaram amigos. E o que são esses amigos? É os bondes, é as gangues, né? E ali eles encontram o diálogo que faltou na família. Ali eles são ouvidos, mas infelizmente por quem? Pelos marginais, pelos traficantes, e daí não adianta mais fazer nada. Daí a prefeitura só faz o trabalho preventivo de eles acabarem não prejudicando as pessoas que aprenderam as boas regras de viver na nossa sociedade, né? Então, precisa muito, sim, ser reinventada a educação, ter mais áreas de lazer, de esporte, né? O nosso município, o nosso país, investir em tecnologia, precisa. Mas a família, sem dúvida nenhuma, é a principal, né, para acabar com todo esse problema aí da nossa sociedade, que é um problema sério, porque não é só o problema da violência, é um problema psicológico para toda a sociedade, a questão da violência, que hoje está descontrolada. Bom, o que a gente ouve aqui é a reinvenção da família, já que, pela declaração do vereador Rafael Bueno, declaração da Glaucia, não existe mais a família de propaganda de margarina. Aí eu pergunto, lá dentro para os meus agentes de segurança, lá dentro da escola, se a família já não age e aí não tem mais atuação, não dá limites, aí por que os professores devem dar limites? Os professores, muitos se sentem acuados, não conseguem mais nem seguir as regras de disciplina dentro da escola. O que acontece? Chamam as forças de segurança. O que vocês pensam sobre isso, Coronel Barden e Capitão Dornelles? Eu vejo assim, eu vejo que a Brigada está fazendo um grande esforço, vejo que a Guarda Municipal está fazendo um grande esforço, vejo o Poder Legislativo Municipal fazendo um grande esforço, vejo os professores, então, incansavelmente fazendo um grande esforço. Nós vimos ali o Ministério Público também trabalhando incansavelmente, né? Eu concordo plenamente com o Rafael e com a Glaucia, no sentido que a família nossa está perdendo o seu espaço, né? Nós estamos perdendo alguns valores,
né? Que tem coisas que nós aprendemos em casa, como se portar, como dar o bom dia, como respeitar o professor. Não vou respeitar a Glaucia, eu vou respeitar o professor, independente de quem esteja lá na frente, né? Não é o capitão Dornelles que tu tem que respeitar a Brigada Militar. Respeito ao próximo. Ao próximo. E nós vimos que a instituição família, a cada dia que passa, ela está deixando a desejar. Concordo com o Rafael, a questão dos bondes, né? É um problema que nós estamos enfrentando em Caxias do Sul. Né? Esse é um problema que é identificado pela Brigada Militar? Em Caxias do Sul, aí nós tivemos uma operação no domingo, né, que nós abordamos em torno de 700 pessoas. Né? A grande maioria delas, menores de idade, né? Viciados em cigarro, utilizando álcool. A gente nem pode vender cigarro e álcool para menores? Mas é uma dificuldade para nós identificar. Então eu concordo aqui com os dois, a questão da família ela é um aspecto que tem que ser revisto. Coronel Bardem, o Poder Municipal se preocupa com isso, esse limite da disciplina que tem que ser controlada dentro da escola e passa dos limites ou não passa dos limites da disciplina que deve ser controlada dentro da escola e já chama as forças de segurança para atender a algumas ocorrências? Pois não. Até bem pouco tempo atrás, essas questões que acontecem hoje eram resolvidas dentro da própria escola. Disciplina. A direção da escola, os professores, eles implementavam então o regimento interno, a disciplina era mantida, mas com a transformação da sociedade e até mesmo pelo desempoderamento dos professores e pelo empoderamento dos alunos de uma forma que não deveria acontecer como está acontecendo, isso então causou uma inversão. Hoje, basicamente, muita coisa é judicializada e até transformada em ocorrência policial, que poderia ser resolvido dentro da escola, não é? Então, é por isso que nós temos, através do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, 3 centrais, né, restaurativas, sendo que uma funciona junto à Universidade de Caxias do Sul, que é a Central da Infância e Juventude, que tem justamente esse objetivo de não judicializar as ações, de não transformar isso em casos de polícia, mas buscar a autocomposição das partes. E nesse aspecto, a promotora Simone, ela foi muito feliz, né, juntamente com os demais integrantes do Ministério Público, no sentido de dar a pronta resposta a esses delitos, a essas infrações de menor potencial ofensivo, porque aquilo que demorava mais de 6 meses antes para ser levado até o Ministério Público, em se tratando de delitos, de infrações de menor potencial ofensivo, hoje é feito na semana seguinte. E esse é o resultado que foi apresentado, então, nessa estatística de setembro até agora, início do mês, até o mês de novembro, aliás, né, que revela, então, que está havendo uma pronta intervenção do poder público e uma articulação melhor entre o Ministério Público, Brigada Militar, Guarda Municipal, a rede de ensino, não é? E também a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, juntamente com o Juizado da Infância e da Juventude, que tem dado uma resposta mais eficaz, e é isso que faz a diferença, né? No momento em que um jovem, um estudante, enfim, comete uma transgressão mais grave, né, que não chega a ser crime, mas que é um delito que tem que ser apreciado, ele tem uma resposta do poder público e da sociedade da maneira como está acontecendo agora. Isso é muito importante. Glaucia, para chegar a esse ponto, a esse nível de chamar a brigada, chamar a Guarda Municipal por um aspecto de disciplina que teria que ser resolvido dentro da escola, na sua opinião, isso é o empoderamento desses alunos que não têm mais pais para dar limites ou a escola que perdeu o poder de discipliná-los dentro daquilo que é disciplina dentro da sala de aula? Nesse ponto eu sou um pouco crítica. Eu penso que nós, enquanto escola, não podemos lavar as mãos. Num episódio que aconteceu recentemente na cidade, eu não quero fazer crítica, porque é difícil a gente falar quando a gente está fora, mas eu diria assim que enquanto direção de escola, eu jamais colocaria uma autoridade fora da escola, seja contratada, terceirizada, uma polícia ou a brigada ou alguém, revistar os meus alunos, eu enquanto diretora, sem a presença de alguém da direção da escola. Eu acho que isso seria o mínimo que poderia acontecer, porque aí realmente eu estou dizendo, eu não tenho competência para estar
administrando as questões de disciplina, as questões de interpessoais, questões de conteúdo, de pedagogia, isso se dá conta com a formação continuada e tudo mais. Agora, as questões interpessoais são essas urgentes que nós estamos vivendo. Então, eu nesse ponto sou um pouco severa e eu acho que assim que a sociedade pode até cobrar de mim, porque vou ser diretora novamente nos próximos 3 anos e vão ter oportunidade. Puxa, né, Glaucia, tu disseste isso e agora, né, o que tu está fazendo? Então, acho que vão ter oportunidade de cobrar pela minha prática também. Eu penso que nós, enquanto professores, enquanto diretores, temos que utilizar os mecanismos que nós temos dentro da escola, que são muitos. Os regimentos das escolas municipais, eles foram construídos com o próprio conselho aprovando e orientando com uma série de medidas a serem tomadas para não deixar a coisa explodir, né? Então, não se fala na questão de expulsão de aluno, mas tem uma série, e sempre com a possibilidade do contraditório. O que aqui, neste momento, aqui nós não temos nenhum adolescente também falando sobre a sua opinião. Porque, provavelmente, se a gente fosse ouvi-los também, eles também teriam uma crítica bem severa para dizer o porquê que a escola já não é mais tão atrativa para eles. Eles vão dizer que são aulas enfadonhas, que eles também não têm muita oportunidade de participar, que o diálogo também não existe. Então, assim, eu não estou fazendo assim uma simples defesa, porque eu sei que as coisas estão muito complicadas e tenho uma filha adolescente de 17 anos e sei o que eu passo com ela. Mas se a gente não sentar e não fizer isso que está sendo feito, que eu digo que é o Círculo da Paz, que o professor André faz, sentar e nos desarmarmos e nos ouvirmos a questão da escuta, né? Mas uma escuta com empatia, nós não vamos conseguir resolver o problema. Então eu penso assim que nós precisamos da ajuda de outros setores fora da escola. Nós precisamos dessa intersetorialidade. Nós precisamos da saúde, nós precisamos da assistência social, nós precisamos da brigada. Nós precisamos, enquanto escola, disso. Agora, eles são apoio. Eles não são quem vão os determinantes dentro do processo escolar. E a questão da disciplina, ela é um ato pedagógico também. A violência tem que ser tratada como um ato pedagógico. Muito bem, vamos ouvir o que a doutora Simone Martini fala sobre essa questão de extrapolar os limites da escola e chamar para qualquer situação de indisciplina dentro da sala de aula, chamar as forças policiais para o atendimento. Vamos ouvir o que a doutora Martini fala sobre isso, por favor. Na verdade, a gente tem que guardar as forças de segurança exatamente para os atos graves. E é isso que se trabalha com a escola. Apesar dos atos infracionais, aqueles de menor potencial ofensivo, aqueles que ficam no limite de um mero ato disciplinar, que, na medida do possível, seja tratado no âmbito das escolas, com práticas restaurativas, com reuniões de pais, enfim, com várias práticas para que dentro da escola isso seja solucionado. Evidente que fatos graves, a autoridade policial precisa ser acionada e precisa a justiça ser acionada também. Mas, muitas vezes, o que a gente vê é aqueles atos que eles estão muito no limite de um ato disciplinar, né? E que o primeiro ato é chamado a brigada ou a guarda. E esse problema é que a gente está tentando conversar com as escolas para mudar a postura. É claro que o professor está se sentindo sobrecarregado, e ele procura uma força externa, né? Então, a gente tem trabalhado junto com a rede de proteção à criança e ao adolescente para que isso lá a gente consiga, com várias práticas, várias formas, programas, mudar tanto a postura desse professor que se sente, sim, sobrecarregado com toda a demanda que está recebendo, mas também dos alunos e dos pais, né? A gente recebe, muitas vezes, as famílias dos adolescentes infratores dizem: mas não era para tanto para chamar a polícia. É claro que as escolas muitas vezes chamam porque essa é a gota d'água. Chamam as famílias não comparecem. Então, a gente precisa situar todos os agentes nessa corrente, nesse processo. Então, a escola tem que estar atuando junto ao seu aluno, mas os pais, as famílias têm que estar presentes dentro da escola. Essa parceria é importante para se enfrentar os fenômenos, porque nem sempre os pais sabem o que seus filhos estão fazendo. E nem sempre admitem que isso acontece, mas muitas vezes acontece por desconhecimento e por estar um pouco afastado. Essa parceria, família, escola, ela é imprescindível para o sucesso da educação.
Vereador Rafael Bueno, como deve ser imprescindível a participação do Poder Legislativo para o sucesso da educação? Bom, só para complementar o que a promotora falou, talvez que os pais não saibam o que os filhos estejam fazendo. Talvez muitos pais não querem enxergar o que os filhos estejam fazendo, né? Porque fazem na sociedade, né, e não são chamados na escola e não participam da vida escolar, porque um professor ele manda bilhete na agenda, liga, né, deixa recado no Facebook até para um pai e o pai não participa. E aqui a gente tem que se culpar todos, né? A Guarda Municipal, enquanto ter 1, 2 viaturas, 2, 3 guardas municipais para atender todas as escolas de toda a rede. Uma polícia, né, que é usada para reprimir, né, é a última instância que a professora recorre, porque já foi procurada o auxílio do Conselho Tutelar, que também não dá conta, o Conselho Tutelar para atender toda a demanda, e 1, 2 viaturas, eu acho, da patrulha escolar para atender toda a rede estadual também não dá conta. Né? Um conselho que tenta dialogar com todas as frentes também não dá conta. Né? E um poder legislativo que às vezes faz as leis e só ficam engavetados, não sai do papel. Então, o debate é muito importante para que a gente possa, né, o diálogo, fazer essas ações, a questão do PROERD, a CIPAVES, que está sendo um programa importantíssimo em Caxias do Sul, né, tanto que agora está sendo implementado em nível estadual, a CIPAVES, que é exemplo aqui em Caxias do Sul, e desse exemplo está sendo para o Estado. Então, é através do diálogo, né, da justiça restaurativa que acho que talvez, num futuro muito próximo, nós possamos ter esse resultado que está começando. Antes a gente via em São Paulo a questão da violência, né, urbana, mas aqui em Caxias do Sul está tanto quanto. Tem um dado no Jornal Pioneiro da última semana, 12 roubos em 2 meses em frente à Escola Estadual Henrique Emílio Meyer, praticado por bondes. Então isso é um dado alarmante, que é praticado por jovens. Coronel Bardem, a gente quando fala em segurança, já falamos aqui no programa, logo se pensa Brigada Militar e a segurança municipal, a guarda municipal. Na sua opinião, já que não temos mais modelos de pais, como citou a Glaucia aqui, dentro da sala de aula, dentro das escolas, os professores e educadores se sentem acuados. Resolveria um brigadiano, um guarda municipal na porta de cada sala de aula, de cada escola de Caxias do Sul, para diminuir esse problema, na sua opinião? Penso que não, Luiz Cláudio. Até esse é o pensamento também exposto pela promotora de justiça, pela doutora Simone, quando disse que essas questões devem ser resolvidas mais dentro do ambiente escolar, né? Utilizando outras ferramentas, que são os círculos de paz, aplicação do regimento interno, reunião com os pais, não é? E nesse sentido, até a própria Secretaria Municipal de Educação tem um projeto chamado Escola para a Paz, onde é cumprido um cronograma em todas as escolas do município, onde profissionais psicólogos, assistente social, advogados, sociólogos vão lá e dão explicações técnicas, não é, aos pais, a toda a comunidade escolar, para que saibam como agir perante aos problemas que surgem no dia a dia nas escolas e até mesmo dentro das famílias. Então, na verdade, colocar um policial ou um guarda em frente de cada escola, esse é um trabalho policialesco aí que o poder público não pode fazer. Nós temos que trabalhar com a prevenção, com a educação, com a cultura da paz, implementando valores aí de solidariedade, de fraternidade, porque a gente vive numa sociedade muito consumista, não é? Onde os nossos jovens aí estão desaprendendo esses valores. E nós temos que, através dessas ações, como já foi dito, Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, Escola para a Paz, a CIPAVES, que são as Comissões Internas de Prevenção à Violência e Acidente Escolar, e ações dessa natureza que nós temos condições de mudar essa cultura e trabalhar não a cultura da violência, mas a cultura da paz. A cultura da paz, muito bem. Eu estava conversando com um garoto, um adolescente, antes de começar o programa, e ele me disse a seguinte frase: capitão e coronel Bardem, esses bondes de Caxias do Sul, com a minha turma lá dentro da escola, não se cria. Essa foi a frase que ele usou. E aí isso é uma frase que preocupa, porque tu tá gerando um outro grupo de violência. Não é, capitão? Não estaria gerando um outro grupo de violência para se proteger de bondes dentro da escola? Só pegando um gancho ali no que a promotora falou, e aí vai
vai de acordo com o que a professora Glaucia falou. Só um exemplo que nós tivemos, importante, é até interessante, um exemplo que nós tivemos no mês de setembro deste ano. A Brigada Militar foi chamada na escola para atender uma ocorrência onde uma professora, onde os alunos colaram uma folha atrás das costas da professora com palavras ali de... Baixo calão. De calão. E aí a brigada foi chamada na escola para atender essa ocorrência. E aí vai de acordo com o que a professora Glaucia aqui comentou, de que algumas questões não precisa solicitar o poder... A presença da Brigada Militar ou da Guarda Municipal. Exatamente. Mas usa para intimidar, né? Porque chegou o último, acha que claro, é professor também, né? Exato. Muito bem. Glaucia, essa questão da família, que não é mais aquela do comercial da margarina, a gente não tem mais pais como antigamente, é isso que você quer dizer? Olha, é isso que você quer dizer? Parece que tu leste meu pensamento, Luiz Cláudio. Eu, na verdade, sou formado em filosofia, né? Então, eu tenho essa questão da reflexão muito forte. E aí, quando estávamos conversando aqui, a gente também está imputando para os pais uma responsabilidade que eu não sei se eles estão preparados também. Os pais de hoje não estão preparados, é isso? Aquele pai que chega na fila do mercado e que fura a fila, ele está preparado para ensinar um limite para o filho? Aquele pai que rouba a TV a cabo do vizinho para não pagar, está preparado para ensinar alguma coisa para o filho? E aí eu não estou falando de questões sociais, de que é a classe mais baixa que faz isso, né? A gente vê, então, assim, eu até nem ia entrar muito nessa questão, interessante, né? Mas tu fizeste a provocação, né? Então, assim, é muito complicado, porque eu também penso que não são só as nossas crianças, nossos adolescentes, que eles não estão conseguindo enxergar alguns limites. Parece que nós estamos com uma sociedade também que está um pouco perdida na questão dos valores, que não está conseguindo respeitar a individualidade, porque se corrompe também por pouca coisa e não está conseguindo respeitar o outro. Então, a situação assim é um pouco mais séria. A gente, às vezes, está imputando a responsabilidade para alguém que também não está em condições, né, de dar. Então, assim, quando a gente ouve, principalmente em campanhas políticas, que todo professor sempre gosta de dizer isso, que os políticos dizem que a educação é a alavanca do progresso, que é a forma de transformar o mundo, essa frase ela é bastante profunda. Não é só um discurso de campanha política. E aqui eu já vejo a demonstração de que nós temos que assumir, enquanto educadores, também este compromisso. Porque muitas vezes nós estamos repassando algumas tarefas para pessoas que não estão preparadas para assumir. Por isso que eu disse, eu sei, meus colegas podem até estar me esperando aqui na saída para te linchar. Para me bater. Mas eu acho que quando nós escolhemos a profissão, quando o médico escolhe ser um médico, o objetivo dele é salvar vidas. E para isso ele faz todo o esforço do mundo. Nós, quando escolhemos ser educadores, nós não queremos ensinar só somar, dividir, multiplicar, fazer contas, construir pontes físicas, mas nós queremos construir pontes espirituais, pontes de pessoas. Cidadãos. Então, eu acho que esse é o nosso compromisso educador. Eu acho que o educador que está colocado nesse Plano Nacional de Educação, nesse Plano Municipal de Educação para os próximos 10 anos, ele exige esta competência do professor. Se nós não tivermos isso, então nós não vamos conseguir fazer bem o nosso trabalho. Porque a educação, não só em campanha, mas sempre, na minha opinião, ela vai ser a mola propulsora para uma sociedade um pouco mais igualitária, mais justa, enfim. E nós não podemos nos eximir dessa responsabilidade enquanto educadores. Para o vereador Rafael Bueno, a frente que temos aqui, a frente parlamentar da criança e do adolescente, para políticas da criança e do adolescente, aqui nesta Câmara, nesta casa, poderia contribuir também trazendo os pais aqui para dentro para dialogar com audiências públicas, encontros, poderia contribuir? Com certeza. Nós temos um objetivo, até estava conversando com o capitão, né,
com o pessoal da segurança, de nós fazer esse levantamento de ocorrência aqui no nosso município de Caxias do Sul, fazer um mapa da violência. Em Porto Alegre está sendo lançado um estudo importantíssimo sobre o mapa da violência. Nas escolas? Não, o mapa da violência no município de Porto Alegre. Mas seria interessante nós fazer específico, de forma objetiva, a questão do mapa da violência, que sei que já tem levantamento, já tem estudos, né, mas a questão da juventude, né, e também da escola, fazer um mapa da violência, né, para a partir disso nós poder trabalhar focado, né, juntamente com esses programas que já vêm dando certo, ProERD, CIPAV, enfim, para que a gente, lá na escola imigrante, por exemplo, que lá tem um policial que fica durante o dia inteiro, lá sim tem um policial dentro da escola, né, fardado, não sei por qual motivo, mas tem. Lá tem índice, vamos focar lá. Lá em Galópolis não tem? Então vamos chamar o pessoal para mostrar o modelo que está dando certo naquela escola. Então a Glaucia é uma professora, né, importantíssima nisso, está sempre presente. Não, é verdade, porque a gente tem que valorizar as pessoas que estão sempre presentes e querendo discutir educação. Porque também tem uns professores, e eu também sou professor, né, e eu fico triste, Glaucia, saber que eu saí de uma universidade de Caxias do Sul e ter gente na minha formatura dizer, eu estou recebendo meu diploma sem ter lido um livro e ser formado em História. Eu fico triste saber que essas mesmas professores e professoras estarão trabalhando talvez com o filho de quem está nos assistindo aqui e ter pessoas orgulhosas de eu sair de uma universidade sem ler um livro. E isso já parte do pressuposto de ser, né, um professor que vai educar um futuro, né, médico talvez despreparado. Coronel Bardem, o nosso vereador Rafael Bueno falou aqui em dados, em números, em tabulação. Nós estamos em 2014, o problema não é de hoje. O município não tem números para atacar ou tem? Temos números, temos. A partir de 2009, as CIPAVs começaram a lançar, então, todas as ocorrências no meio escolar num software que dá em tempo real o mapa dessas intercorrências escolares para que haja uma interferência no caso do poder público. Para poder atacar os pontos críticos. Exatamente. Enfim. Nós tivemos uma diminuição de 2009 até 2013 de 51% das intercorrências e das violências escolares em razão dessa medição. Aquilo que a gente não mede, a gente não consegue gerenciar. Claro. Então, com base nesses dados, nós tínhamos, então, mais de 6.000 ocorrências ano nas 85 escolas do município, em 2009, agora são 86, e isso baixou para 3.024. E agora os dados, os últimos dados que nós temos é de que nós não temos, agora no mês de novembro, 2.600 ocorrências no âmbito da rede municipal de ensino, sinal que está havendo um decréscimo também. Então, isso nos possibilita que a gente enxergue a violência dentro das escolas e a gente possa fazer intervenções mais específicas com a guarda escolar, com os círculos de paz, trabalho com os pais, com os mestres. Então, isso faz com que nós possamos administrar a situação com números, né, com estatística, de uma maneira mais eficaz. Capitão Dornelles, essa formação de alunos que vocês fazem na Brigada Militar, quais são os resultados? O senhor tem resultados sobre isso? Falando de uma maneira geral. É difícil tu mensurar, né? Sim. Quantas pessoas frequentaram o ProERD e quantas dessas aí, se envolveram, né? Mas é um programa bastante interessante, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos e foi está sendo aplicado aí no Brasil. Nós vamos formar 700 alunos, né? O objetivo do semestre que vem é duplicar, né? Então nós queremos chegar aí só no primeiro semestre de 2015 em 1.400 alunos, né? E estamos desenvolvendo também um trabalho junto ao policiamento comunitário, que dentro dos núcleos, quando o policial não está atendendo a ocorrência, ele faz a entrada e a saída das escolas, faz o policiamento na entrada e saída das escolas, nos horários, naquelas escolas que estão dando mais problemas dentro do seu núcleo, né? E conseguimos diminuir alguns índices, né? Em torno de 30% de ocorrências atendidas nas imediações das escolas, né? Nós conseguimos, naquelas localidades onde tem policiamento comunitário, nós conseguimos, né? Temos alguns casos específicos, que foi, como o Rafael comentou, a questão da escola Emílio Meyer ali, que é um problema que nós enfrentamos o semestre passado, e esse semestre nós estamos também
estamos enfrentando, mas são casos isolados, né? Que essas violências ela não é do âmbito escolar, não é dentro da escola, são pessoas que vêm de fora e atuam nas imediações das escolas contra os alunos. Então não é um ambiente, não são ocorrências que nasceram na escola, no interior da escola. Né? Então nós estamos trabalhando aí, juntamente estamos abertos aí também para fazer qualquer tipo de trabalho. Agora, dentro dessa ideia, que é um projeto da Brigada Militar, que é um modelo norte-americano, capitão, é isso? Isso. Seria interessante formação de grupos, a senhora, Glaucia, a senhora vê dessa maneira, grupos, como a exemplo da Brigada Militar, para adotar escolas e não deixar que, usando o termo do nosso colega aqui, ou melhor, do garoto que me interpelou, deixar que esses indisciplinados não se criem? É que, na verdade, esse projeto, ele tem... não é formar patrulhas escolares, né? Não é formar patrulhas mirins, mas é... Mas um exemplo dentro da escola. Eu quero que a senhora faça uma analogia. A senhora acha que é interessante? Com certeza. Então, assim, tem experiências de algumas escolas que eles fortaleceram os vínculos escolares. Então, um grêmio estudantil bastante atuante. Em cada sala de aula, um representante e o subrepresentante. Um professor referência de cada turma. Então, assim, vai criando uma estratégia de vínculo que fica muito mais... Então, assim, primeiro se tenta resolver os problemas na sala de aula com esses representantes. Depois vai para o grêmio estudantil. Depois vai para a vice-direção da escola, coordenação pedagógica ou direção. Então, são âmbitos e a participação conselho escolar, que tem a participação de professores também, de pais. Então, são âmbitos que vai se criando vínculo e cada um vai se sentindo parte integrante das discussões e das decisões. Nesse sentido, é bastante interessante. Tem experiências de escola, porque e tem experiências, e a Unesco faz pesquisas, por que uma escola, vamos pensar no Rio de Janeiro, tem uma escola que está no meio de uma favela extremamente violenta, e essa escola não sofre índices de violência dentro. O que acontece ali dentro? Quer dizer, a integração, especialmente a questão do gestor dessa escola, que consegue fazer uma democratização, um diálogo que está presente. Então, existem pesquisas a respeito disso que mostram que esta democratização e esse círculo de pessoas dentro da escola, que são os responsáveis, ouvindo com aquela escuta que eu falei antes, bem empática, na verdade, fazem a diferença. E escolas que estão localizadas em bairros nobres, e aí tem um problema seríssimo, né, de depredação, de violência, de bullying, né? O que acontece? São escolas que estão extremamente centradas na figura de um ou dois, eles mandam e desmandam, os alunos não são ouvidos, e aí há essa turbulência e essa necessidade de se expressar. Toda vez que eu fecho alguma coisa, né, que está pronta para explodir, de alguma forma vai sair. Nós temos que entender que neurologicamente, biologicamente, se a gente for fazer o estudo da neurociência, nós não temos como estar amarrando esses jovens numa cadeira durante 4 horas e passando este conteúdo que o vereador Rafael disse, de um professor que tem, assim, orgulho de dizer que se formou sem nem ler um livro. Puxa, né? Nós vamos, então, de certa forma, incriminar esse jovem que está sentado na frente desse professor que não leu nenhum livro. É muito complicado essa situação. Mas eu acho que o empoderamento também, não só do professor, mas dos próprios alunos e das instâncias democráticas da escola, é uma solução. Agora, a senhora falou também, até para eu fazer a próxima pergunta para o vereador Rafael Bueno, a senhora falou muito no Círculo da Paz do professor André. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse Círculo da Paz e se eu vou perguntar para o vereador, na sequência, se isso é possível, de repente, transformar talvez numa lei, talvez num processo em que se instale em todas as escolas, seria viável? Não? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Isso seria muito interessante. Eu não conheço a fundo o projeto dele, porque, na verdade, ele faz com as escolas. Mas ele é um mediador. Na medida que tem um conflito, pode ser um conflito entre alunos ou um conflito até entre professor
professores ou professor e aluno, eles demandam para a Secretaria de Educação esse Círculo da Paz. Então, vai ele na escola, primeiro faz um diagnóstico de qual é a situação, qual é a real situação do conflito e propõe uma dinâmica, então, onde vai ser feita uma escuta monitorada, né? Porque daí ele tem todas as condições de fazer essa escuta monitorada entre esses que estão, de certa forma, se agredindo ou não conseguindo resolver as situações de conflito. Então, olha, até aconselho assim, né? De repente é um bom programa para ser implementado pela Secretaria. Para se tornar um projeto. Programa dentro da Secretaria. É um projeto de lei, porque ele é um programa da Secretaria de Educação. Mas isso faz parte do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa e é uma das vertentes da CIPAV. O professor André ele trabalha dentro da CIPAV e tem essa capacitação que o município desenvolveu, não é por acaso, né? Ele é um excelente profissional, sem dúvida alguma, o André, mas está dentro de uma política que o município vem desenvolvendo ao longo do tempo. Perfeito. Então, dentro da CIPAV, nós temos lá diversos eixos, um que trata especificamente a respeito da violência escolar, um que trata a respeito da educação para o trânsito, bullying, prevenção de danos ao patrimônio. Então, cada um desses eixos tem a sua, no caso, a sua vertente que trabalha nesse sentido. E nós temos a parceria do 12º BPM, da Guarda Municipal, da Polícia Federal, do Corpo de Bombeiros, que trabalha a questão da prevenção de incêndios e primeiros socorros. Então, são esses eixos que são trabalhados dentro da CIPAV e a questão da pacificação restaurativa também é trabalhado dentro das comissões internas de prevenção à violência e acidente escolar. Agora, o senhor falou antes, Coronel Barney, sobre uma escola de pais, era isso que o senhor tinha dito antes? Exatamente. Escola para pais. Escola para pais. Como é que é a procura? Já que a Gláucia diz para nós que não existem pais como antigamente. Os pais, de repente, já não sabem hoje em dia lidar com a questão de ser pai. E como é que é a procura por essa escola? Pois não, esse projeto Família na Escola, Escola para Pais, é desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação, onde tem um cronograma que é desenvolvido e esses encontros são realizados semanalmente em alguma escola do município, né, preferencialmente aos sábados. E nessa oportunidade, então, um desses profissionais que eu relatei, que ou advogados, ou sociólogos, assistentes sociais, psicólogos, tratam um assunto, né, que é de interesse justamente dentro dessa filosofia de escola para pais, ensinando até mesmo aos jovens pais de como conduzir essas questões do dia a dia, de como dar uma resposta a essa problemática que muitas vezes ficam sem saber como proceder, não é? Então, existe uma lacuna aí que está sendo preenchida através dessa capacitação dos pais. Essa escola serve bem para aquele pai que chega na sala de aula, Glaucio, que deve estar acostumado, professora que chega, não sei o que fazer com meu filho, mas professora, eu não consigo fazer essa criança parar. Então, essa escola acho que vem ao encontro, Glaucio. Sim, com certeza. E nós precisamos de mais escolas como essa na cidade para ensinar pais, é isso? Com certeza, com certeza. Acho que é um projeto bem ousado da Secretaria de Educação. Foi o primeiro ano, né, de implantação, né, desse projeto, né? Quer dizer, na verdade, é o segundo ano, né? O ano passado começou em 2013. Mas tem uma certa adesão, se não me engano, são 700 famílias que fizeram parte, né, neste ano, que entregaram certificação, né? Enfim, por um universo que nós temos 40 mil alunos na rede municipal, nós estamos atacando devagarinho. Mas é uma boa iniciativa e penso que precisamos trazer para essa escola de pais, não aquele pai que já sabe e que procura a escola sempre, né? Porque como o vereador Rafael estava dizendo, aquele pai que está sempre presente na escola não é aquele que precisa ouvir a reclamação da diretora, dizendo que o filho precisa fazer o tema e tudo mais, né? Aquele que a gente precisa mais manter o diálogo é aquele que dificilmente aparece. Então, imaginamos que esse projeto, por estar nascendo agora, possa ter um alcance muito maior e realmente frutificar e trazer... ensinar pais a ser pais. É verdade. Muito bem, muito bem.
Capitão Dornelles, nesse grupo de alunos que são problemáticos dentro das escolas, a Brigada Militar monitora, porque a gente sabe que tem delinquentes dentro da escola. Não vamos tapar o sol com a peneira. A gente sabe que tem delinquentes. A Brigada Militar monitora esses delinquentes dentro das escolas? Mas tu sabe que a gente sabe que nós temos... Mesmo que o senhor me diga, são casos isolados, Luiz, 1, 2, 3, ok, mas monitora? Nós temos, como eu te falei, né, são casos isolados, a questão da violência nas escolas, dos atendimentos de ocorrências que nós tivemos ao longo de 2014, elas se mantiveram, né, exceção de abril que deu uma alta e a gente não conseguiu diagnosticar por qual motivo, mas o mês de abril deu uma alta significativa, nos preocupou muito, né, mas se manteve ao longo do ano, né, o atendimento dentro de um número aceitável, um número harmônico, né? Nós não fizemos este tipo de acompanhamento, né? Até porque nós tentamos sempre mediar essas questões junto com a escola e com os pais, né? Essas ocorrências, elas são atendidas, ocorrências que precisam, que necessitam de um atendimento mais qualificado. Nós solicitamos a patrulha escolar, ela faz esse atendimento, né? Imediato e depois faz um acompanhamento na escola, se for casos graves, né? A patrulha escolar são 3 policiais que fazem parte da patrulha escolar, são policiais que também desenvolvem o PROERD, são os policiais que têm o perfil, né, para fazer esse atendimento de ocorrência. Então, aquelas ocorrências que solicitam que tenha a necessidade de um atendimento mais qualificado, nós encaminhamos então a patrulha escolar e ela faz o atendimento inicial e depois faz o acompanhamento, né, deste tipo desta ocorrência. Tá certo. O nosso programa está chegando ao final, mas o vereador Rafael Bueno tinha uma questão para abordar, que o senhor me fez o sinal aqui do bullying. Claro que existe bullying dentro das escolas, claro, de toda espécie. Não, na verdade, quando era gordo, me chamavam de gordo. Como assim? A gente atrai a culpa aos pais, a culpa aos professores, a culpa à sociedade. Mas hoje, que estímulo, eu volto a dizer que o aluno tem para ir. A Glaucia disse que não tem nenhum adolescente. Eu tenho 23 anos, Glaucia. Então, aqui tem um adolescente que a gente pode dizer, né? Uma escola lá no meio do campo, lá em Santa Bárbara, o Vitório Rec, por exemplo. Lá eles estão lutando para ter banheiro na escola, porque tem um só para um masculino e um feminino. Né? E os professores, toda a comunidade tem que utilizar aquele banheiro. Giuseppe Garibaldi, aqui próximo à prefeitura, o esgoto está vertendo do chão, a quadra de esporte está interditada, a sala de aula está com o teto todo aberto, chovendo dentro da sala de aula. Isso, escola municipal. Escola estadual. Escola de Galópolis, até pouco tempo os alunos estavam estudando em escola de lata. Escola Cis Mariana, eles têm um baita de um terreno e eles não têm ginásio poliesportivo. A mesma coisa o Emílio. Né? Hoje a sociedade tem a escola fecha as portas para a sociedade, né? Não tendo como segunda opção de área de lazer, né? Porque os pais poderiam tomar um chimarrão, fazer um piquenique no final de semana, se a escola estivesse aberta, seria um outro modo de lazer. Né? Mas também tem a questão, Glaucia, porque nós temos 10% do PIB que é investido na nossa educação, mas até chegar lá na nossa base, né, que é a escola, a valorização dos professores, Luiz, porque um professor ganhando muito menos que um estagiário, às vezes, um estagiário ganha muito mais que um próprio professor, que levou anos para a qualificação, né? Então, que estímulo tantos alunos, tantos professores e tanto o pai que tem as tarefas do dia a dia tem interesse pela educação. Então, se a educação é a base, vamos partir disso, valorizar a educação, valorizar os professores, porque daí se valorizar os professores, né, e a família dando esse apoio, não vai precisar da brigada, não vai precisar da Secretaria de Segurança, mas sim, né, de se preocupar única e exclusivamente em formar corações e mentes com a sociedade. Era isso. Muito bem, nosso programa está chegando ao final. Aqui eu gostaria de agradecer muito a participação dos nossos convidados. Um debate que a gente poderia passar aí algumas horas, Glaucia, falando sobre principalmente papel de pais dos anos 2000, né? Verdade. 2010 em diante. A partir de um novo pais de um novo século, Glaucia. Poderíamos passar horas e horas debatendo sobre isso. Mas eu quero agradecer imensamente a participação de todos. Vereador Rafael Bueno, obrigado pela participação. Vereador que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa
Defesa das Políticas da Juventude. Obrigado pela participação no programa. Obrigado, Luiz, a todos que estão nos assistindo. E quem também tiver demanda que a gente possa debater nessa frente parlamentar, pode entrar em contato conosco na Câmara, 3218-1667, o telefone, para que nós possamos dialogar com toda a comunidade. Também agradecemos a presidente do Conselho Municipal, Gláucia, a professora Gláucia Gomes. Gláucia, obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Eu gostaria de dizer o seguinte, que nós temos que entender que a violência, ela é um estado, mas ela não é uma característica da escola. Portanto, ela é possível de modificação. Muito bem. Palavras finais da Gláucia Gomes, presidente do Conselho Municipal de Educação. Obrigado pela participação. Obrigado também, agradeço ao Márcio Henrique Dornelles, que é capitão da Brigada Militar e é comandante da 12ª Companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar. Capitão, obrigado pelos seus esclarecimentos, pela participação. Agradeço o convite, né? E digo, por fim, que a Brigada está à disposição, né? Através do telefone de emergência 190, né? Se tiver qualquer problema, qualquer informação, será bem-vindo pelo telefone de emergência. Tá certo, muito obrigado. Sempre, Tenente Coronel, apesar de estar na reserva, Tenente Coronel, vamos pelo cargo mais alto, Coronel José Barden, diretor-geral da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social. Coronel Barden, obrigado pela participação. Nós que agradecemos o convite, Luiz Cláudio, e a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social está atenta a essas questões que são sempre atuais. E a nossa Guarda Municipal está cada vez mais capacitada, com comunicação não violenta, com a resolução pacífica de conflitos e com respeito aos direitos humanos, que é aquilo que se pretende de uma força de segurança moderna. Tá certo. A todos, muito obrigado. O programa Comissão em Debate fica por aqui. Até um próximo encontro com mais um assunto aí de interesse da nossa comunidade aqui de Caxias do Sul. A todos que estiveram conosco aqui pela TV Câmara, canal 16, obrigado pela audiência e até o próximo programa.